Olha, então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada à equipa da Vibrei por nos convidarem a estar aqui hoje. Quero-nos apresentar primeiro. Aqui temos o Miguel, o Bruno, eu sou a Raquel, nós somos psicólogos e coaches da empresa Lema Cabinho. Só deixar entrar aqui estas pessoas. O Miguel é inclusive o CEO da Lema Cabinho. Portanto, nós estamos aqui para falar um bocadinho convosco sobre a importância da nossa mente, para tornarmos pessoas mais ativas, para aumentarmos o nível de atividade do nosso corpo e também para perceber que o exercício físico tem aqui um impacto naquilo que é a nossa saúde mental. Então eu queria começar esta conversa convosco com uma pequena reflexão, que é o seguinte. Eu queria que vocês me dissessem, ou seja, dedos no ar, queria que cada um desse dedos no ar, se vocês têm aquela sensação de que chega ao final do dia, diariamente, cansados, mesmo as pessoas que estão aqui e que sentem que de alguma forma não fazem nada fisicamente exigente que justifique aquele tamanho de cansaço. Quantos de vocês têm esta sensação? Quantos de vocês sentem que muito que descansem, passam semanas e semanas e estão a começar a se sentir embalado? Ok. Então, isto acontece muitas das vezes por vários motivos, mas um dos motivos que eu vou falar aqui hoje convosco prende-se com o facto de que nós vivemos uma vida cada vez mais parada, uma vida em que nós estamos cada vez mais sentados, mais ligados aos computadores, aos tablets. A nossa forma de descanso também acaba por ser super passiva, é uma forma de descanso em que estamos sentamos, ficamos a ver televisão, ficamos no tablet, nas redes sociais. Ou seja, esta falta de movimento acaba por gerar muita tensão no nosso corpo. E esta tensão que nós vamos acumulando no nosso corpo ao longo do tempo acaba por gerar uma grande sobrecarga mental. Esta sobrecarga mental vai trazer outra consequência que é a carga emocional. E é por isso que surge muitas vezes a irritabilidade, aquele peso no corpo e na mente que nós não percebemos bem de onde é que vem, mas está sempre ali. Portanto, tudo isto acontece porque o nosso corpo, efetivamente, não foi feito para estar parado. Não foi feito para estar constantemente em movimento, de uma forma diária e de uma forma frequente. Então acaba por acontecer este ciclo que eu estava a falar. Falta de movimento, tensão no corpo, esta tensão no corpo gera sobrecarga emocional e esta sobrecarga emocional acaba por fazer com que nós não tenhamos vontade para nos mexermos. E essa falta de vontade de nos mexermos leva aqui ao início deste ciclo, que é efetivamente a falta de movimento. Aqui a boa notícia é que nós podemos sair deste ciclo e podemos começar de uma forma mais tranquila. Não temos que começar logo a fazer ginásio 5 vezes por semana, não temos que nos candidatar logo a sermos atletas ou para fazermos uma grande maratona. Podemos começar de forma mais tranquila. E então convido-vos a fazer aqui um pequeno exercício. Portanto, aos mais corajosos eu vou pedir que fechem os olhos. Quem não se sentir confortável para isso, está ok. Podem se manter apenas nos vossos lugares tranquilos, relaxados. Pode ser? Ok. Então, eu queria que vocês trouxessem a vossa consciência para o vosso corpo neste momento e que sentissem o peso e a gravidade no vosso corpo. Sintam o contacto do vosso corpo onde estão sentados. Tragam a consciência, tragam. Agora, sintam também o peso da roupa no vosso corpo. A sensação dos tecidos que os envolvem, até se tiverem algum elástico com alguma postura que os está a incomodar no vosso corpo. Tragam a vossa consciência também para a vossa respiração, sem alterarem nada, só trazer a consciência. Agora vou pedir que relaxem os ombros e os braços. Deixem mesmo cair. Deixem mesmo cair no ombro, os ombros. Agora deixem cair a mandíbula, ou seja, não acertem os dedos. Relaxem mesmo a mandíbula. Relaxem os músculos da testa, os do rosto, mas sobretudo os da testa. E vocês vão perceber que mesmo neste ambiente calmo, mesmo estando a relaxar o vosso corpo, ainda conseguem identificar algumas tensões e desconfortos no vosso corpo. Então foquem num desses desconfortos. E sem querer eliminar, apenas tentem atenuá-lo suavemente, ou com um movimento que seja suave, ou com uma automassagem, levezinha. Podem abrir os olhos.
Obrigada. Então, este pequeno exercício serve para quê? Serve para nós percebermos que, se calhar, muitos de vocês ainda não sendo consciencializados dessa tensão que vocês sentem no vosso corpo. Nós, diariamente, vivemos com algumas tensões e não trazemos consciência para elas. Então, este primeiro passo passa por isto. Porque nós não conseguimos ajudar o nosso corpo, nós não conseguimos fazer nada para melhorar alguma questão que nós temos, só nem sequer temos a consciência para isso. Então, este primeiro passo passa por isto mesmo, por olharmos para o nosso corpo e, se calhar, este pode ser um motivo pelo qual nós podemos começar, por exemplo, a fazer exercício físico, que é identificar alguma fragilidade no nosso corpo que nos incomoda, é identificar alguma fragilidade do nosso corpo, talvez nos incomoda, talvez nos preocupe no nosso dia-a-dia e, por exemplo, procurar um acompanhamento especializado. Começar uma vez por semana com alguém que saiba como nos ajudar a movimentar aquela zona para conseguir melhorar ali aquela tensão, aquele desconforto que vocês têm. Ok? Então, vamos agora pensar aqui no segundo passo, que é, depois de tomarmos a consciência daquilo que o nosso corpo precisa. Temos aqui uma ideia de que o movimento ele não tem que começar logo de forma super intensa ou de forma super penosa para vocês. O movimento ele pode começar de forma mais tranquila. Então, primeiro, as pessoas que utilizam menos corpo e têm pouca atividade corporal, o que eu sugiro é que comecem por fazer pequenas alterações no dia-a-dia, pequenas alterações em termos de movimento, aumentando aqui o movimento no vosso corpo. E como é que vocês podem fazer isto? Aposto que a maior parte de vocês, quando vai, por exemplo, a um shopping, estacionam naquele lugar que está o mais perto da porta possível. Pois. Eu sugiro, por exemplo, fica aqui a sugestão, se experimentem uma vez ou outra, ou façam isto com regularidade, que é o ideal. Estacionar lá longe, até porque vão encontrar lugares com mais facilidade e eventualmente alguns problemas de batidelas, etc. Portanto, experimentem estacionar mais longe e isso já vos vai obrigar a fazer, por exemplo, uma pequena caminhada desde o sítio onde estacionaram até ao supermercado, ao centro comercial, seja o que for, e no regresso igual. Outra sugestão que eu vos dou, por exemplo, pode ser subir as escadas em vez de subir por elevadores, não é? Portanto, há pequenas alterações no dia-a-dia que já nos entrega este movimento ao corpo e que já nos vai tirando desta tensão sobre tensão de estarmos constantemente parados, ok? Então, isto começa de encontrarmos a necessidade de ajudarmos o nosso corpo, de respondermos adequadamente a ele e de começarmos a ajudar lentamente, gradualmente, o nosso corpo a ir aumentando a atividade dele. Ok? Então, eu a seguir vou falar um bocadinho sobre a importância aqui desta parte da relação com o corpo, mas agora eu quero passar aqui a palavra ao meu colega Bruno, que vai falar aqui a propósito de outras dimensões da atividade física na saúde mental. Então, bom dia a todos. Pegando um bocadinho aqui nesta proposta que eu fez, quando nós fazemos alguma coisa, focamos em alguma coisa no nosso corpo, há imediatamente alterações. Vocês pensaram que fizeram relaxar, prestar para sentir, focar nos ombros, vocês nesses momentos sentirem pequenas coisas. Tensão, aquela parte do vosso corpo que se calhar tem uma moinha, e sentiram essa moinha, ajustar, ou então um simples pensamento, ok, o que ela vai dizer assim, o que é que isto serve? Ou seja, há uma ligação direta entre o meu corpo que está a sentir, fisicamente, e o que o meu cérebro está a processar. Inevitavelmente há uma conexão. Porque o corpo é um todo, não é? É um sistema completo. Então, o movimento é importante para quê? Para cuidar do cérebro. Nós pensamos isto é sem graça, estamos nós no ginásio, portanto, presumo que vocês sejam todos ativos, pelo menos como estão aqui, não é? Mas a verdade é que o ginásio não é só um movimento, o ginásio é muito mais. O ginásio é qualquer tarefa fora. Mas também, quando saímos daqui, a vida continua. E se calhar vocês vão treinar todos os dias. Portanto, há dias em que vocês ficam um pouco mais relaxados, basta que em casa. E é nesses dias que é mais importante pensar no movimento. Porque movimento é qualquer coisa. Isto que eu estou a fazer é movimento. Enquanto eu estou a pensar, não estou a dizer para vocês é movimento. O movimento é cuidar do cérebro. Nossa própria ação. Foi uma das coisas que eu quero dizer agora. Ou seja, se é ação, nós precisamos pensar em dois conceitos básicos. A ação, que é o que eu faço para fora, os meus hábitos, os meus movimentos, o meu cuidado, e ao mesmo tempo a parte interior, que é o metabolismo. O metabolismo, e no ginásio fala sobre o metabolismo, não é? O metabolismo não é só a queima calórica, a energia, e estamos aqui a despender energia e calorias para ficarmos mais fit. O metabolismo é o que nos garante estar a funcionar bem. E, portanto, se vocês pensarem no despende de energia, focar mesmo em energia, o cérebro consome cerca de 20% de energia do nosso corpo.
O que quer dizer que eu tenho que ter uma boa gestão metabólica para que o meu cérebro funcione bem. Por isso é que o estímulo do movimento vai fazer com que o meu cérebro processe tudo muito mais eficazmente e eu consiga agir melhor. Isto é tudo muito giro quando nós vamos extremamente funcionais. Já vamos aos extraordinários, ok? Então, quando falamos disto, falamos em 3 pontos fundamentais. Primeiro, neuroquímica. O que é isto? É aquela coisa que a gente fala muito dos neurotransmissores. Dopamina, serotonina, essas coisas giras. Quando eu estou a mover, quando eu estou a agir, eu estou a segregar coisas aqui dentro que me fazem sentir feliz, bem, capaz, resultado. Isso vai fazer com que, na verdade, aconteça uma coisa que vocês já sabem que eu percebi várias vezes. Eu faço coisas ainda antes de ter vontade. Quantas vezes vocês têm que ir para o trabalho e eu não tenho vontade de fazer? Quantas vocês têm que ir para casa e a vontade é zero? As pessoas começam a fazer, isto até é fixe, até se faz. Ok? Porque primeiro vem a ação física, depois é que vem o que se passa aqui. Está tudo interligado, mas primeiro nós temos a ver buscar fora. E muitas vezes estamos condicionados ao errado. Por isso é que ficamos, pode ser que não queres fazer isto. Até no treino. Até no treino. Mas este é o primeiro ponto. Segundo ponto, neurotrofia. É uma coisa que na verdade não se fala muito hoje em dia, mas é extremamente importante. Atrofia, a gente sabe o que quer dizer atrofiar, né? Mas atrofia é excitante, é desenvolvimento. Então, o que acontece com o movimento, quando vocês estão aqui ou quando estão a andar, por exemplo, até hoje, supermercado, é que vocês estão a criar possibilidades no vosso corpo. Está a crescer muita coisa lá dentro. E existe uma substância, o BDNF, basicamente é o quê? É, quanto mais o movimento, mais eu fizer esta substância, e estou a regar uma jardinzinha. É isto. Imaginem uma rede brutal de neurônios, e isto que eu estou a fazer já está a fazer com que eu cresça mais neurônios. Eu estou a potenciar crescimento no caminho. Estou a potenciar desenvolvimento. Ok? Há o terceiro ponto, que é o mais importante aqui, que é a regulação emocional. O tal stress, o tal líquido. Nós temos 2 sistemas, vocês devem conhecer assim mais ou menos, que é o simpático e o parasimpático. Basicamente o que acontece é o seguinte: cada vez mais nos dias de hoje, mesmo quando a gente está de férias, cada vez mais nós estamos em constante líquido. O que isto quer dizer? Stress, não paramos. Estamos a conduzir, stress. Estamos em casa, scroll. Não paramos. Não é hipótese. Ou seja, nós temos que reeducar o nosso corpo. E um bom exemplo disso, do movimento, é isto. Estamos no ginásio. Vocês têm séries. Uma série, das séries, 4 séries, com repetições batidas. 5, 6, 8, varia. No momento em que eu estou a descansar entre séries, eu estou a reeducar o cérebro. E é por isso que o efeito do stress é brutal. Ou seja, se eu estou, imaginem fazer 30 repetições do peso que vocês eventualmente fazem, tudo seguido. Vocês vão sentir uma tensão muito grande. Vocês vão precisar de parar aquele ritmo, para o músculo regenerar um bocadinho e poderem ir à segunda e potenciar crescimento e desenvolvimento muscular. Porque senão estão a fatigar e a matar o vosso músculo. Literalmente. E levam lesões. Outros temas. Ok? Mas a verdade é que isto é exatamente o que acontece aqui. Aliás, porque é muito rico. Então a importância do movimento para ser significado é isto. É eu potenciar desenvolvimento de inteligência. Se isto é fácil de perceber, vou-vos dar um caso para ser mais insano, fazer a conta para os 6 extraordinários. Tive um caso, há uns bons anos, de um homem com cerca de 170 anos que teve um AVC. E então ficou com o lado direito completamente comprometido. O lado esquerdo funcionava, o lado direito todo descaído. A perna estava, o braço estava descaído, o ombro descaído. Felizmente fez muita fisioterapia antes de chegar onde chegou e, portanto, facialmente não denunciava grande coisa, mas fisicamente estava bastante comprometido. Vocês vão perceber já que este homem é extraordinário porque não ver as bicicletas de cycling, não está aqui para ver para contar, mas aquelas bicicletas de RPM, de cycling, o que é que ele fazia? Ele fazia aqueles chinetinhos que encaixam nos pedais, encaixava a perna esquerda no pedal, que era a que tinha autonomia, e com a mão lesionada e não potenciada, ele punha a perna no outro pedal e com a cadência depois do ritmo da perna esquerda, que era a dominante, ele quis ter influência na perna direita. Claro que isto não é imediato. Ele teve que aumentar a carga que aguentava do lado esquerdo para estimular o lado direito. E aqui há uns anos, vou falar alguns, aqui há uns anos não se falava nisto. Estamos a falar através da neurotrofia, tal desenvolvimento neuronal. Não diziam que isto era muito potencial, não era fácil. A fisioterapia tinha alguns princípios, mas ainda estava muito limitado. Então, ele, ao contrário do que os fisioterapeutas me disseram, desafiou isto, porque era um atleta, isto é importante, e então sentiu uma grande frustração interna,
quando teve este AVC. Aliás, eu acho que ao nenhum de nós aqui, se tiver AVC e ficar estas condições, independentemente de sermos atletas ou não, os ficar extremamente frustrados. Então, há um dia, muitos dias depois de eu ter visto fazer isto a primeira vez, ele diz: finalmente consegui, senti calor na perna direita. Ou seja, a estimulação contínua do lado esquerdo teve efeito do lado direito. Então, o movimento é isto mesmo. A ação que eu faço por fora tem um efeito interior. E como nós nascemos com o potencial da naturalidade do movimento, porque podemos nascer com algum comprometimento motor, algum comprometimento cognitivo, um comprometimento grande entre a funcionalidade do movimento, eu não perceber porque é que isto é importante, ou seja, eu consigo fazer, eu não percebo porque é que isto é importante. Se eu trabalhar e der a oportunidade de desenvolvimento, eu vou conseguir ter a capacidade de desenvolver. Porque não chega só a capacidade e vontade. É importante haver a oportunidade. E aí vem o defeito adaptado. Temos que adaptar às necessidades. Até porque é diferente de fazer um treino de força, ou um treino, por exemplo, de mobilidade, ou um treino de perda de peso, ou um treino de hipertrofia. Vocês adaptam aqui, em função das necessidades de cada um de vocês, treinos específicos. Agora imaginem que o treino não é nada disto, é funcional, desenvolver capacidade. Eu tenho que adaptar a esse cenário. Porquê? Porque movimento é o caminho de desenvolvimento. Se não há movimento, não há desenvolvimento. Desde que a gente nasce. Até sempre, quer saber. Ok? Força. Então, continuando aqui a conversa que nós estávamos a ter, há aqui uma ideia que eu gostava muito que ficasse claro, que é: nós não orientamos quando não fazemos exercício. Ou seja, nós tropeçamos quando achamos que estamos a falhar com o exercício físico. Na verdade, não estamos a falhar nem com o exercício, nem com a música, nem com o movimento, nem com os nossos expectativas. Nós estamos a falhar na relação com o nosso corpo. Eu sei que muitos de vocês, eu inclusive também, tenho estes pensamentos às vezes, que é, eu às vezes sou um bocado preguiçosa. Eu sei que todos nós temos disto. Mas eu não tenho determinação para depois manter-me alinhado com isso durante muito tempo. Mas este discurso, esta identidade que nós criamos sobre nós, ele efetivamente vai confirmar, aliás, vai gerar comportamentos que confirmem estas crenças. Mas isto não é verdade sobre nós. A verdade sobre nós é porque nós queremos que seja a verdade sobre nós. Então, da mesma forma que vocês gastam energia a pensar ou a ter pensamentos do género: eu não sou pessoa de exercício físico, eu não sou pessoa para estar a acordar todos os dias às 6 da manhã e fazer isto, eu não sou pessoa para chegar a casa cansada e depois ainda ter que fazer exercício físico. Vocês podem mudar este pensamento, sim. Nós temos a neuroplasticidade, como deu aqui um exemplo brutal nesta questão deste senhor com AVC, ele conseguiu voltar a ter funções que tinha deixado de ter. E, portanto, mudar o pensamento ainda é mais fácil do que fazer isto que este senhor fez. Portanto, aqui é uma questão de pôr em foco aí e pensar: não, eu sou uma pessoa que cuida do próprio corpo, eu sou uma pessoa que presta atenção aos sinais do corpo. E podem alterar a vossa identidade e a forma como se relaciona com o vosso corpo, não é? Apenas com esta mudança de pensamento. Então, fica aqui duas questões. Quem são vocês atualmente na relação com o vosso corpo? E gostava mesmo que vocês fizessem esta reflexão mesmo após aqui a nossa conversa. E quem é que vocês gostariam de ser, pelo menos, nesta relação com o vosso corpo? Quem é que vocês gostariam de tornar? Porque podem, até mesmo aquelas senhoras com 80 e tal anos que têm aquele típico discurso de: não, eu agora já fiz o que tinha que fazer da vida, isto com 80 anos já não tem nada para mudar. É mentira, continuam a ter a velocidade, podem mudar sim. Portanto, todos nós podemos mudar e é uma questão de incentivo no nosso pensamento. Okay? Portanto, pensem: querem ser pessoas mais ativas, mais presentes, mais leves? Façam então este trabalho mental de alterarem o vosso pensamento. E antes de passar então aqui a palavra ao Miguel, queria só deixar um desafio para vocês, para todos vocês, que é: eu gostava que vocês pensassem num micro-hábito que vocês sintam que conseguem mudar no vosso dia-a-dia. Então, um micro-hábito que envolve o movimento, claramente, não é? Comprometam-se com uma pessoa que vocês tenham aqui que conheçam hoje, e durante 10 dias, que eu gostava muito que fossem 21, mas eu não vos quero puxar para demasiado, portanto, comprometam-se durante 10 dias a manterem esse pequeno micro-hábito. Pode ser, para quem vive num prédio, subir as escadas ao mesmo elevador, pode ser acordar 5 minutos mais cedo, só para fazer este exercício, por exemplo, que nós fizemos há bocado, de trazer a consciência para onde é que estão as tensões no meu corpo e o que é que eu posso fazer, eventualmente, para as aliviar. Portanto, coisas mínimas que não exijam muito de vocês, que não vos tirem muita energia. A mudança começa aqui, com pequenos hábitos, gradualmente, ao longo do tempo, com consistência. E é isto. Vou passar então a mensagem a mim.
com a manhã toda. Antes de mais dizer-vos que foi bom para todos nós ouvirmos aqui o Bruno e a Raquel. A minha Raquel são dois terapeutas excelentes e são dois seres de luzes também magníficos, que eu gosto muito, tenho muito orgulho por isso. Muito obrigado. Eu vou falar com vocês, vou tentar não falar mais 10 minutos, vocês já estão sentados há algum tempo e o vosso corpo tem que mexer. Mas queria tentar pensar aqui algumas ideias, juntando o que eles falaram, juntando uma parte também mais da psicologia. E enquanto eu vou falar, quero que vocês pensem nesta pergunta. Vocês pensam na vossa vida, ou a vossa vida é aquilo que vocês pensam? Se nós formos ver os escritos antigos, as sabedorias milenares, as filosofias, todos eles concordam numa coisa. Nós somos aquilo que nós conseguimos pensar. A vossa vida é um espelho da qualidade dos vossos pensamentos. E eu posso-vos provar isto a nível da psicologia, a nível da neurologia, a nível da física quântica, por isso vou falar um bocadinho sobre isso, se me permitir. Estou disposto a ouvir um bocadinho sobre este tema. Então, a nível da psicologia, mais simples, o que é que acontece? Nós temos um pensamento, e esse pensamento é elétrico, e esse pensamento é sempre produzido, causa sempre um efeito no nosso corpo de vibração. E essa vibração é emocional. E essa emoção vai nos fazer ter um comportamento. O nosso comportamento é uma função dessa emoção, porque emoção significa isto, não é? E um estímulo provoca uma emoção, um movimento. Não conseguimos ter uma emoção sem movimento. Se tiverem uma emoção sem movimento, estão ansiosos. Quando estarem ansiosos, têm de se mexer. E esse comportamento vai dar um resultado na nossa vida. Este é um caminho típico da psicologia cognitiva comportamental. Vocês pensam, elétrico, traduz-se em vibração, emocional, fazem comportamento e têm um resultado. Mediante o resultado, vocês vão ter novamente um pensamento, vão sentir mais coisas, vão ter mais comportamentos e vão ter mais resultados. E então é aqui um ciclo sem fim. E se os resultados não estão a ser muito bons, se as coisas lá fora não estão a ser muito boas, o vosso pensamento se calhar não vai ser o melhor. E se o vosso pensamento não é o melhor, a emoção que vem daí não vai ser uma emoção forte. E se a vossa emoção não é forte, vocês não vão conseguir ter um comportamento forte e vão ter resultados fracos. Ok? Então é importante quebrar este ciclo. E quem é que faz estes pensamentos? Quem faz estes pensamentos é a vossa voz interior, o vosso pensador. Se vocês por acaso estiverem pensando, mas será que eu tenho um pensador? É essa voz que está dentro. Todos nós temos esse pensamento. Okay? A nível neurológico, nós também temos um filtro que nos permite ver a realidade. Nós não vemos a realidade como ela é, nós, na verdade, vemos a realidade como nós somos. Nós temos um filtro que filtra a maior parte das coisas para nós conseguirmos só processar o que é depois processarmos. O nosso corpo não está programado para o sucesso, está programado para a eficiência, para o mínimo gasto de energia possível. Se nós não tivéssemos este filtro, morríamos. Havia tanto estímulo que não conseguíamos sequer pensar. Então, este filtro filtra a informação que entra, por exemplo. Imaginem, vocês compram um carro vermelho, pensavam que na vossa aldeia não havia mais carros vermelhos. No dia a seguir saem com o vosso carro vermelho e vêm imensos carros vermelhos. Isto aconteceu na primeira gravidez da minha vida. Eu não sabia que havia assim tantas grávidas. E nós experimentávamos as grávidas. Elas são grávidas por tudo. Um filtro. De repente já tinha lá a informação que é grávidas na mão. Então eu vi grávidas na mão. E todos nós temos este filtro. E quem é que programa este filtro? São nós. A nível da física quântica, lá está. Nós temos um pensamento que é elétrico, traduz uma emoção que é vibracional, e emite mesmo uma vibração, uma onda Hertz. E a nível da física quântica, o que nós sentimos, quando se toca numa onda semelhante, acontece o que se chama interferência construtiva. Isto está provado em laboratório, podem pesquisar na Google. O que é que isto quer dizer? Quando eu estou a sentir uma emoção e isso toca numa frequência semelhante, essa emoção duplica. Ou seja, se vocês estiverem felizes, vão estar mais felizes. Se estiverem tristes, vão estar mais tristes. Se tiverem muito dinheiro, vão ter mais dinheiro. Se forem muito pobres, vão ser mais pobres. Não fui eu que inventei as regras, são regras do universo.
mas que elas existem. Então, é muito importante controlarmos o nosso Netflix, o que é que pensa aqui, o nosso pensamento. Vocês são os donos desse pensamento. E o tema é, nós temos sempre a multiplicidade de pensamentos a correr na nossa cabeça. Neste momento, há pelo menos 7 pensamentos a correr na cabeça de cada um de vocês. Um deles é este ser alto e crepe em operações de festa, temos a pensar qual é o ponto que ele quer fazer. Há muitos pensamentos, há 7 pelo menos. E a maior parte deles são fracos. A maior parte deles são fracos. O nosso default mode de pensamento, o nosso pensamento automático, que é aquele que nós estamos sempre, o nosso corpo está sempre programado para a sobrevivência e não para o sucesso, é um pensamento fraco. Todo o vosso pensamento por default é um pensamento fraco. Se o nosso pensamento por default fosse um pensamento forte, em todas as áreas da nossa vida nós estamos a ter plena abundância. E isso não acontece. Estamos aqui na Terra, todos nós, cada um de nós tem a nossa guerra, temos aqui a guiar em qualquer coisa. Então é importante nós termos a consciência do que estamos a pensar. E é importante conseguirmos escolher o nosso pensamento mais empoderado perante cada situação. E aqui entra o tema desta palestra. Pensar mal é muito fácil. Basta vocês acordarem e estão a pensar mal. Pensar bem dá um bocadinho mais de trabalho. E pensar mal é como um bichinho, é como uma carraça. Quando vocês estão a pensar mal, parece que o pensar mal quer continuar ali a viver dentro de vocês. Do género, imagina, vocês estão chateados com uma pessoa que gostam. E isso é chateados porque sentem que aquilo atacou o vosso valor pessoal. Mas na verdade é que gostam daquela pessoa. E acontece quase um tema de eu tenho que me lembrar, estou chateado com esta pessoa. Se vocês esquecerem, fica à metade, vocês gostam daquela pessoa. Não é? O pensamento mal é uma coisa que fica ali dentro de nós. E às vezes nós estamos um dia inteiro com o pensamento mal. Na psicologia, nós sabemos que a pessoa está organizada é. A pessoa está a pensar mal durante o mês. Se estiver mais organizada, está a pensar mal só durante uma semana. Se for uma pessoa mais organizada, pensa mal um dia, faz uma dormida e no dia seguinte já está a pensar bem. Se for uma pessoa mesmo que tem a sintonia para a organização psicológica, está a pensar mal, consegue cambiar de estado de espírito e fica a pensar bem. A saúde mental é isto, tem que cambiar de estado de espírito. Então temos 4 portas que nos permitem voltar a pensar bem. Temos a porta do pensamento, conseguimos pensar melhor. O que é difícil, tal como Einstein dizia, não conseguimos resolver um problema no mesmo estado mental que o criamos. Se estamos a pensar mal, dificilmente vamos conseguir pensar bem. É como estar a tentar apagar a fogo com gasolina. Não dá. Depois temos a parte emocional. Se conseguirmos mudar a nossa vibração, também conseguimos pensar melhor. Mas aí precisamos de um humano de confiança para falar. E a maior parte das pessoas não está lá para ouvir. É por isso que existem psicólogos. O psicólogo está totalmente focado em ouvir e entrar em relação. Porque é nessa relação que nós organizamos a parte emocional. Depois temos a parte espiritual, é outra porta com quem nós nos podemos organizar. E a parte espiritual é vocês lembrarem-se quais são os vossos valores, o que é que vocês acreditam na vida, qual é a vossa missão, qual é o contributo que vocês têm de fazer aqui na Terra. Mas lá está, quando nós estamos atrofiados, às vezes é difícil tentarmos isso. Mas temos a parte física, a porta física, que é provavelmente a porta mais fácil de entrarmos para organizarmos o que passa aqui. Vocês, a única diferença de estarem aqui vivos ou mortos é o coquetel de química e de eletricidade que está no vosso corpo. É esse coquetel, é esse conjunto. E quando esse conjunto está organizado, quando vocês estão a fazer desporto, quando o vosso corpo está carburado no máximo, como deveria estar, como supostamente tínhamos para subir às árvores, sentados numa cadeira de altura, temos mais capacidade de conseguir pensar bem. Temos mais capacidade de conseguir pensar bem. A nível físico e neurológico, das duas zonas. Ou conseguimos baixar a nossa onda cerebral. Normalmente nós estamos em onda beta, como estamos aqui todos, estamos em 26 MHz de frequência. Se conseguirmos baixar para a onda alta de 6 MHz, conseguimos mudar os estados de espírito. Isso consegue-se fazer em meditação, isso consegue-se fazer numa dormida, consegue-se tomando um duche de água quente faz com que a onda baixe, consegue-se tomando LSD, que eu não aconselho, consegue-se fazer corrida. Fazendo corrida e chegando naquele modo em que vocês
já passaram o cansaço. Sabem aquele momento do desporto em que passa o cansaço e começa a saber bem? Aquele momento giro. Pronto, estava a dizer, não apetece fazer isto? Claro que não apetece, mas depois de se fazer, passa aquele momento e começa a saber bem. Aí deixam e conseguem mudar tudo o pensamento. Então, a minha proposta para vocês é hoje vocês fazendo exercícios, vão estar mais ativados. Façam por pensar bem nesse momento. Nesse momento tem o território fértil para ter bons pensamentos. Nós pensamos em perguntas. E se vocês estiverem a pensar, será que eu penso em perguntas? Isso é uma pergunta. Nós pensamos em perguntas. Então façam estas perguntas quando estiverem a gravar. O que é que eu realmente quero para mim? Que vida é que eu quero ter para mim? O que é que eu acredito? O que é importante para mim? Quem é que eu me quero tornar daqui a 2 anos? A pessoa que eu me quero tornar? O que é que eu quero experienciar? O que é que eu quero aprender? O que é que eu quero contribuir? E principalmente, o que é que me entusiasma? Nós muitas vezes na vida estamos um bocado perdidos nos stresses que eu não estava a falar, de stress todos os dias, não é? Mas Deus pôs migalhas no nosso caminho para mostrar sempre o caminho. Nós podemos não saber onde é que vamos lá à frente, mas chegamos sempre o caminho. E essas migalhas são o nosso entusiasmo. Se vocês estiverem perdidos em algum momento da vossa vida, olhem para dentro de vocês e tentem perceber onde é que está o vosso entusiasmo. E caminhem nessa direção. Então, neste momento para vocês. Obrigado. Bem, muito obrigada, foi acho que incrível. Esta partilha foi muito interessante para todos, sem dúvida alguma. Nós abordamos muito a questão da saúde física e saúde mental constantemente, apesar de não ser diretamente a nossa área, a questão da saúde mental, mas percebemos perfeitamente que o impacto que aquilo que fazemos, o movimento, terá diretamente na saúde mental. E por isso a vossa partilha foi muito rica para nós. Obrigada, acho que gostaram todos. E portanto agora, depois desta palestra